dia, meus amados e minhas amadas, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, então, como um dia que o Senhor também nos dá de presente, esse dia maravilhoso em que o sol brilha ainda mais forte, na esperança e na certeza de que dias melhores virão. Hoje, quinta-feira, então, da terceira semana da Páscoa, o convite é para permanecermos ali com Jesus, no embate com essa multidão, com aqueles crentes e outros não crentes, diante dessa realidade do pão da vida, pão de esperança, pão também de comunhão para todos nós. Não somos nós que nos salvamos, isso é importante saber. É o Pai que nos salva em Jesus, seu Filho encarnado, feito um de nós pelo dom do Espírito Santo. O Pai nos atrai a si, nos instrui também, nos comunica a vida eterna. Numa palavra que poderíamos então explicitar ainda melhor, o Pai nos dá o pão da vida, que é Jesus, seu Filho, nosso irmão. O contexto do Evangelho que nós temos para meditar no dia de hoje é o discurso, aquele ainda então após a multiplicação dos pães, em que Jesus se apresenta como o pão da vida. Trata-se de um longo discurso, foram vários versículos que nós já vimos, ou mais propriamente, de um diálogo entre a palavra e seus ouvintes, os discípulos e as multidões. No passado e hoje nós e outros seus interlocutores no dia de hoje e amanhã. Os 7 versículos que nós temos na perícope de hoje enfrenta justamente o escândalo de crer que Jesus é o pão descido do céu. E mais ainda, o escândalo de comer o seu corpo e beber o seu sangue. Os judeus, no Evangelho de João, não são os habitantes da Judéia, mas são reconhecidos como os incrédulos, aqueles que não aceitavam e não acolhiam nada daquilo que Jesus passava. São, então, como muitos hoje, murmuram contra Jesus como o povo incrédulo do deserto. As reclamações dos fugitivos hebreus por falta de pão. Deus responde enviando o maná e as cordonizes, pão e carne, para conhecerem que o Senhor é seu Deus. Ainda não satisfeitos, reclamam que os seus olhos não veem outra coisa senão maná. Não percebem que se trata de um alimento que contém todas as delícias que o próprio Deus lhes deu. Os judeus, então, do tempo de Jesus, questionam como possa ser pão descido do céu esse Jesus que seus olhos podem ver. No deserto não viam senão maná. Aqui não veem na humanidade de Jesus senão o filho de José, de quem conhecem pai e mãe. Num e no outro caso, não veem a revelação de Deus. Mas poderíamos dizer, será que hoje também não seria o mesmo conosco? Será que podemos reconhecer a humanidade de Jesus? Não esqueçamos, o passo da fé, na verdade, é dom de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. É o Pai que atrai o ser humano ao Filho, para que se torne também filho no Filho. A fé é obra por excelência do Pai no coração dos filhos e filhas amadas. Finalmente, a palavra de Jesus é sobre a Eucaristia, na última parte da perícope de hoje. O pão que eu vou dar é a minha própria carne para que o mundo tenha vida.
prosseguindo e aprofundando o discurso sobre o pão descido do céu, que agora se torna o cordeiro sacrificado, que levará justamente a uma crise ainda maior na comunidade. Sinal de que estavam acompanhando o discurso de Jesus, embora não o estivessem compartilhando na fé. Dando o passo seguinte, porque o tempo já voa, vamos nos colocar em oração e meditar essa palavra. Depois, recolhendo-me, continuo imaginando-me em meio àquela multidão e que busca um sinal e que tem aqui diante dos olhos o próprio Jesus, pão vivo descido do céu. Peço aquilo que quero, que é reconhecer verdadeiramente em Jesus, na carne que me foi dada, o pão que me comunica a vida do Filho. E depois busco saborear internamente isso, buscando tirar proveito, meditando as palavras de Jesus. Que o Deus da vida nos abençoe e nos guarde. Um dia abençoado a todos e a todas.